Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Achei que eu estava sem som. Boa noite de novo. Estamos ao vivo. Não, pode falar normal. Estamos ao vivo aí, mais um projeto de iniciação nesse sábado à noite. E vamos nessa. Daqui a pouco a gente continua aí. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira. Boa noite, Carlos Nascimento. A todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Mais uma noite de muita felicidade, muita honra, né? De estarmos aqui reunidos, né? Justamente desenvolvendo este trabalho, né? Chamado Projeto Iniciação. O Projeto Iniciação, justamente no nosso canal, né? Conexão 3005, né? Então, é uma honra muito grande estarmos aqui. Bom, dizemos que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Isso é muito importante, né? A base, sempre salientando a base, né? É justamente o trabalho de Helena Petrovna Blavatsky, que engloba a famosa doutrina secreta e tantas coleções de livros, né? E também os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, né? E, evidentemente, nós, dentro do tema, dentro da sequência dos assuntos, nós vamos abordando os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, né? Através dos tempos de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, né? A fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, né? Início da era de Aquário. Isso é muito importante. Muito bom. Então, como é que as pessoas podem proceder para fazer o seu projeto, desenvolver o projeto de iniciação? O projeto de iniciação é o assunto mais importante que uma pessoa tem na sua vida, né? Projeto, fazer a sua própria iniciação, o autoconhecimento. É necessário, para realizar isso, que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? Isso aí, não sou nós que falamos, os mestres afirmam isso. Inclusive, o nosso querido professor Henrique José de Souza deixa bem claro isso, né? Que é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática para seguir a tradição iniciática. Seguir a tradição iniciática. Então, nós sugerimos às pessoas que queiram seguir o caminho da iniciação que faça esse processo na Sociedade Brasileira de Obiose. Aí está o caminho, né? Agora, a pessoa pode perguntar, como que eu posso fazer isso?
Como é que eu posso seguir esse caminho da iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose? É muito simples. Entra no Google, no busca do Google, digita lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, e com todos os departamentos que existem no Brasil. Aí a pessoa, então, ela vai ter os departamentos e vai ter as indicações, né? Ela vai ter justamente ela vai ter as indicações do endereço, o e-mail, o telefone desse departamento, ela pode entrar em contato e fazer tomar informações a respeito do que ela pode fazer para fazer o curso de iniciação na eubiose. Eu devo dizer que o curso de iniciação, normalmente, ele começa numa determinada época do ano, não é isso? Com o grau peregrino. Depois é necessário realizar mais 4 graus, totalizamos 5 graus, e a partir daí a pessoa pode, então, se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de ritualísticas, de atividades, de palestras, reuniões, todas as atividades. Né? E, muito mais importante ainda, ela tem a oportunidade de ler pessoalmente as revelações do nosso mestre, querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? São milhares e milhares de páginas, né, que podem ser consultadas. Né? Então, isso aí são informações importantíssimas a respeito deste processo, de como a pessoa pode começar o seu processo de iniciação. Então, isso aí, devemos dizer que nós estamos aqui continuando nossos estudos, né? Nós estamos dando ênfase justamente ao assunto, um assunto muito importante abordado por Helena Petrovna Blavatsky na Doutrina Secreta, denominado simbolismo arcaico universal. Então, nós estamos seguindo essa linha. Né? É claro que seguindo a linha de HPB e trazendo também para o nosso entorno, para as nossas considerações, os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, nós havíamos já, em encontros anteriores, havíamos nos referido justamente à formação do universo, né? A formação do universo, a estrutura, os átomos. Isso falando a respeito de assuntos relativos aos ensinamentos de HPB, Helena Petrovna Blavatsky, dando, inclusive, essa ideia fantástica, né? De que já no século XIX, Blavatsky entrava em assuntos realmente extraordinariamente difíceis de serem entendidos pela ciência e pela humanidade, né? E no século XIX ela abriu um caminho extraordinário para o estudo desses assuntos, né? E nós sabemos que os elementos que agora conhecemos não são nem podem ser os elementos primordiais. Os corpos simples conhecidos hoje chegaram ao seu estado permanente nesta quarta ronda e quinta raça. Têm um curto repouso antes de ser novamente impelidos em sua evolução espiritual ascendente, quando o fogo vivo dissociará os mais irresolúveis, dispersando-os no um primordial, ou seja, a volta à unidade. O espírito e a matéria são duas faces da unidade incognoscível, não conhecida, né? Dependendo dos seus aspectos dos vários graus de diferenciação alcançados pelos homens. E falamos, então, finalizando o encontro passado, sobre o caduceu de Mercúrio, né? Que é o símbolo da evolução dos deuses e átomos, sendo que a vara do caduceu representa a árvore da vida, que desce no começo do Manvantara, das duas obscuras asas do cisne de Hansa, da vida, que é o ponto no ápice do caduceu de Mercúrio, tem justamente a ave de Hansa. Né? Então, e essas duas serpentes, que se enrolam no caduceu de Mercúrio, espírito e matéria, o eternamente vivo, a sua ilusão, provém da cabeça entre as duas asas e descem estreitamente abraçadas, juntando as caudas sobre o universo manifestado. Então, foi aí que nós paramos nesse momento, né? E vamos agora continuar justamente essa questão. Né? Sempre lembrando que o grande mistério que existe justamente para a humanidade, para o sistema solar, o nosso
o sistema evolutivo, que é o quarto sistema evolutivo, é justamente essa ligação que existe, para nós obscura, né? Difícil de entender, entre o imanifestado, né? Que é o eterno, e o manifestado. Isso. Como acontece isso? Né? E como se dá isso? Por quê? Qual a razão disso? Qual o sentido que o imanifestado, que é contado pela doutrina secreta, inclusive pelo nosso mestre, professor Rígio de Souza, e a mestra Helena Blavatsky, né? Os dois nos dizem, né? Seguindo o caminho do conhecimento iniciático, né? Que existe o eterno, né? Que é no campo do imanifestado. E ele produz o manifestado, que é o nosso universo. Né? Mas é muito difícil esse entendimento, extremamente superior às possibilidades de entendimento da humanidade. Aliás, Blavatsky diz que é o maior mistério que a ser entendido por aqueles que estão evoluindo no nosso sistema evolutivo, que é o quarto sistema evolutivo, que é o nosso sistema solar, no nosso universo. Ela diz, o nosso universo é o nosso sistema solar. E, aliás, a gente pode fazer um paralelo entre ao que diz a ciência iniciática a respeito dessa dificuldade de entendimento dessa relação entre o imanifestado e o manifestado. Podemos fazer um paralelo com a ciência também, né? A ciência, a astronomia, a astrofísica, elas, a olhos vistos, né? Existem bilhões de galáxias, né? Que estão num processo de expansão por aquilo que nós conhecemos como nosso universo, né? E, por bilhões de anos-luz, né? Uma coisa gigantesca. Né? Mas a própria astrofísica, a astronomia, os físicos montaram um esquema, né, de pesquisa, chegando a uma hipótese, mas já baseado em dados muito significativos da astronomia, e que tudo surgiu no Big Bang, né, uma grande explosão inicial. Mas os físicos perguntam, mas como pode surgir esse universo que tem uma materialidade, átomos de substâncias contidas nesse espaço compreendido por bilhões de galáxias? Né? De onde veio isso? A ciência pergunta isso também. Veio do nada? Não é isso? Essa matéria veio do nada? Como que veio? De onde veio? Então, os cientistas têm um problema, esse grande problema, para explicar a origem do universo. Então, a gente vê nesse paralelismo. Né? Existe esse grande mistério que a humanidade e todo o sistema evolutivo nosso sistema solar, deverá entender no seu processo de evolução, justamente essa ligação entre o imanifestado com o manifestado, e isso se reflete também na ciência, a ciência acadêmica. Né? Os cientistas perguntam, de onde veio o universo? Esse universo que nós vemos através dos telescópios, dos aparelhos. De onde veio? Do nada? Essa é a grande pergunta. O universo veio do nada? Como? Por quê? Como se explica isso? Então, é o grande enigma. O grande enigma que Blavatsky aponta para o campo da iniciação é o enigma também da ciência, para explicar a origem das coisas. Né? Porque é claro que o processo da ciência sempre se baseia no processo do início, meio e fim. Né? Tudo que existe tem um início e vai ter um fim. Isso é um processo natural das coisas. Né? A ciência indica isso. Né? Então, de onde veio todo esse universo? Então, hoje especula-se a existência, inclusive, de muitos universos, não só de um universo, mas um multiverso, né? Uma quantidade ainda não compreendida em termos quantitativos, mas muitos universos, que chamam de universos paralelos. Né? Então, essa ciência caminha por esse caminho, tentando explicar isso. Então, resumindo, é o grande mistério que a consciência humana e a consciência de todos aqueles que estão vivendo no nosso sistema solar, nosso sistema evolutivo, o quarto sistema evolutivo, deverá entender para saber por quê, de onde teve início tudo, qual a relação entre o imanifestado e o manifestado. Então, esse é o grande questão, né, a ser entendida. Né? Então, seguindo essa linha
de pensamento, nós vemos que até Epicuro, o ateu, né, ele acreditava na antiga sabedoria, que ensinava que a alma era distinta do espírito imortal. Devemos salientar que Epicuro foi um grande filósofo grego, né? Inclusive, ele tinha uma noção da existência do átomo. Né? Então, a física atômica, hoje, já na antiga Grécia, já era especulada pelos antigos filósofos. Epicuro era um deles. Então, os estudiosos dizem que até Epicuro tem trabalhos que antecedem o trabalho que realizado no processo de Darwin, Charles Darwin. Né? Epicuro já falava a respeito da evolução dos seres, etc., já na antiga Grécia. Né? Então, os antigos iniciados significavam, pela palavra átomo, uma alma, um gênio ou anjo, o progênito da causa, o átomo, né? A coisa primordial. Nesse sentido, sua doutrina é compreensível, a doutrina atômica, né? Pregada por muitos filósofos gregos. Não há causa no universo manifestado que não tenha seus efeitos adequados, seja no espaço ou no tempo. Nem pode haver efeito nenhum sem causa anterior, a qual, por sua vez, deve a existência a outra causa mais elevada até o absoluto final, a causa sem causa, incompreensível para o homem. Justamente a causa sem causa é o que na ciência iniciática chamamos do eterno, o aquilo, o tate, né? Que, aliás, HPB, através de seus ensinamentos, que veio provindo dos mestres, que passavam esses ensinamentos através dela, né? O aquilo é justamente o ser e o não ser. Isso já é uma coisa absolutamente incompreensível para nós. Né? O eterno é o ser e o não ser ao mesmo tempo. É uma coisa realmente que escapa ao nosso entendimento. A doutrina esotérica diz: nada se cria, tudo se transforma. Isso, aliás, é uma lei descoberta por Lavoisier. Né? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo no plano subjetivo é um eterno. Eterno é, como tudo no plano objetivo está sempre vindo a ser, porque tudo é transitório. Isso é uma visão que nós temos. Né? Heráclito, né? Heráclito já dizia, afirmava isso, tudo é transitório. Né? Tudo está numa constante transformar. Né? Tudo está se transformando. Né? Heráclito até dizia que é impossível uma pessoa banhar-se 2 vezes no mesmo rio, ele falava. Né? Alegoricamente, ele falava, né? É impossível uma pessoa banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Que ela se banha uma vez, depois, quando ela entra no rio novamente, o rio, aquela água já passou. Né? Já é outra coisa. Né? Neste universo, nada pode manifestar-se, desde um globo até um fugaz pensamento que já não estivesse no universo. Esse é o princípio que a gente pode tomar por base. Né? A mônada, segundo uma definição dada por um importante pensador, é uma indivisível conjunção de Atman, Buda e Mana superior, trindade, una e eterna, a mônada. Né? A mônada só pode seguir no curso de sua peregrinação e em sua mudança de veículos provisórios, desde que o estado incipiente do universo manifestado. Ela se manifesta justamente no estado manifestado. Né? A mônada, nós sabemos, ela vem do Sol central, é uma chispa, uma faísca do Sol central, vive em Brahma, que é o Pai Celestial, e de lá ela emite projeções suas em direção do mundo objetivo. Então, isso aí é o processo de entendimento da existência da mônada. Ou seja, a mônada não desce. Ela emite projeções suas em direção do mundo objetivo, vindo manifestar-se na matéria física densa, depois se manifesta no vegetal, no animal, e vai subindo novamente a escada evolutiva em direção ao Pai Celestial, Brahma, que Jesus Cristo nos falou através da parábola do filho pródigo, ele falou, é a volta à casa do Pai. Né? No Pralaya, período intermediário entre 2 Manvantaras, perde ela seu nome, como também o perde quando se submerge em Brahma, no caso de Samadhi elevado, no caso da mônada. Né?
Budi é o espelho que reflete a alma. E aí, nesse reflexo, não está livre da ignorância. E não é o Espírito Supremo, posto que está sujeito a condições, é uma modificação espiritual de Prakriti, e é um efeito. Então, aí está. Bodhi, né? É um reflexo de Atman. Atman, justamente, que é o nosso Cristo interno. Né? Atman é o nosso Cristo interno. Esse Cristo interno se manifesta em Bodhi, que é a intuição, depois se projeta também no mental superior e constitui essa tríade, justamente a nossa tríade superior, que nos dá a condição de existência humana. Humana, né? Então, isso aí é muito importante, essa correlação toda. Né? Só Atman é o fundamento único, real e eterno de tudo, a essência e o conhecimento absoluto. Isso no campo humano, né? Atman, justamente, é o maior conhecimento, é o estado de maior consciência que um ser humano pode atingir. Atingindo esse estágio de Atman, ele se torna um adepto. É claro que, a partir daí, a consciência que atinge essa consciência de Atman já não é mais um ser humano, é um ser super-humano. Na verdade, isso é muito importante. O Espírito dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. São João. Está em João, versículo 6. Isso. O Espírito, repetindo, dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. Atman é o sétimo princípio no homem, idêntico ao Espírito universal, com o qual o homem é único é uno em sua essência. O que é a mônada propriamente? Pergunta agora, o que é a mônada propriamente dita? Ela é a chispa homogênea que irradia milhões de raios procedentes dos 7 princípios primordiais. É a chispa que emana do raio incriado, um mistério. Na verdade, falando mais claramente, né, no nosso entendimento, é uma chispa do Sol central. É isso? Do Sol central, que é a consciência mais elevada do nosso sistema evolutivo. Né? É uma chispa. Então somos, inclusive pela Bíblia, né, pelo Velho Antigo Testamento, lá está escrito, né, em Gênesis, né, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a mônada é uma chispa que tem toda a qualidade da divindade. Né? E essa chispa, então, essa mônada emite uma projeção sua para o universo denso inferior, e nessa descida, essa consciência perde a noção da sua divindade, da sua natureza divina, e tem que ascender novamente, através do caminho da evolução, para justamente readquirir o seu estado consciente divino. Né? Este é o Logos, o primeiro, o Budi Supremo, Atman, como é dito aqui. Né? Como o Senhor de todos os mistérios, não pode manifestar-se, mas envia ao mundo da manifestação o seu coração, o coração de diamante. Então, é verdade, a consciência superior ela não pode manifestar-se diretamente no plano físico, denso, porque a matéria densa não consegue suportar tanta energia. Então, é por isso que existem as hostes angelicais, os anjos, né? Os Dianchorãs, que são justamente os veículos dessa consciência superior que vai se projetando em direção do mundo objetivo. Né? Do segundo logos da criação, esse segundo logos, ou seja, a mãe divina, emanam os 7 Dhyanis Budas, originos da mãe divina, segundo logos. Né? Estes Budas são as mônadas primordiais do mundo do ser incorpóreo, o mundo Arupa, onde as inteligências, aliás, só naquele plano, não têm forma nem nome. Esses Dhyanis Budas emanam de si mesmos por virtude de dhyana egos celestiais, os bodhisattvas super-humanos. Estes encarnados no princípio de cada ciclo evolutivo humano sobre a Terra, como homens mortais, se convertem às vezes devido ao seu mérito pessoal em bodhisattvas, entre os filhos da humanidade, e depois que podem aparecer como Budas humanos. Então, na verdade, veja bem, então, a consciência divina superior ela se projeta no mundo humano através de veículos específicos. Né? E esses veículos também, eles, através
da expansão da sua consciência, eles vão adquirindo a possibilidade de ser veículos cada vez mais eficazes para a divindade. Então, aí tem o fenômeno, né, a realidade da existência dos bodhisattvas, dos Budas. Né? A gente sabe que 7 bodhisattvas originam um Buda. E aí está a explicação de como Siddhartha Gautama conseguiu a sua iluminação. Né? Ele transcendeu a situação humana e tornou-se um ser super-humano, um iluminado. Né? É claro que tornou-se um veículo extraordinário para que a consciência superior desça através dele e dos outros seres iluminados, como Jesus o Cristo, para nos iluminar, para iluminar a nossa mente. Isso é muito importante, esse entendimento, então, a respeito dos Budas. Né? É claro que todos nós, todo ser humano, todo ser humano não, tudo no universo, conforme Blavatsky, está no caminho da sua evolução, de tal maneira a tornar-se consciente da sua divindade. Desde o átomo, desde o elétron, tudo no universo é vida. Vida porque tem consciência. Tem consciência porque é fruto da emanação da divindade. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos deixou esse seguinte ensinamento: a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Olha só que interessante, né? Então, a inteligência humana não é fruto de uma evolução material, como a gente pode entender, a evolução do cérebro, dos neurônios e assim por diante. Não é simplesmente isso, não. O cérebro, os neurônios e toda a estrutura neurológica do ser humano, proveniente do animal, é veículo, serve de veículo para a consciência superior. Então, a inteligência é divina, provém da divindade. Né? Quaisquer que sejam as entidades neste mundo, são as primeiras a dissolver-se no pralaya. Veja bem. Em seguida, os elementos de que está formado o universo visível. Depois dessas entidades evoluídas, todos os elementos devem passar por isso. Né? Tal é a graduação entre as entidades, graduação ascendente. Então, deuses, homens, Gandharvas, Asuras, Rakshasas, todos foram criados pela natureza, a natureza divina, né? Projeção da natureza divina. Ou seja, nada acontece por acaso. Nada acontece que seja fruto de uma criação única no mundo objetivo, denso. Não. É fruto da emanação arquetipal. Isso, tudo que existe no mundo objetivo é produto de uma projeção arquetipal. Mas nessa projeção arquetipal, esses elementos que se projetam, eles perdem momentaneamente, por assim dizer, né? Por um certo período, a sua identificação com a divindade. Isso perde a sua noção da sua própria divindade. Né? Por isso que Jesus, o Cristo, está lá em João 10. Em João 10 ele falou assim: vós sois deuses. Então, nós somos deuses. Mas não é só nós, Deus, tudo é divino. Um átomo, um elétron, uma partícula subatômica tem a divindade em si. Já dissemos, né? A divindade se multiplica, mas não se divide. Ela mantém a unidade em si, em todos os planos. Qualquer partícula que existe no universo, por menor que seja, tem consciência. Uma consciência não tão expandida como a consciência divina, porque ela sofre uma oclusão, num processo de descida. Né? Mas tudo tende a tornar-se, a readquirir a divindade. Então, muitas podem dizer assim, que nós evoluímos porque vamos nos tornando divinos. Não, não vamos tornando divinos, nós já somos divinos. Tudo é divino. Apenas a descida desses arquétipos para o mundo objetivo causa um processo de oclusão da consciência, né? A perda da consciência da divindade. E isso deve ser readquirido através do quê? Do autoconhecimento. Não é isso? Então, novamente Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheceremos a verdade que existe dentro de nós. Tudo vai conhecer, todas
o que existe no universo vai readquirir a sua consciência primária, básica, superior. Né? Então, seguindo o caminho, né? Esses Brahmanes, os criadores do mundo, nascem aqui na Terra uma e outra vez. E o que quer que se produza nele se dissolve no devido tempo nesses mesmos 5 grandes elementos da humanidade. Então, tudo obedece um processo cíclico, né? O processo do Manvantara. Né? Manvantara. Aquele que se liberta desses 5 elementos alcança a meta mais elevada. Ou seja, então podemos dizer assim, aquele, especificamente o ser humano, que se liberta das suas limitações humanas, da sua personalidade, ele atinge o estado crístico, que é Atman, não é verdade? Atingindo o estado crístico, ele atinge o estado de adeptado, tornando-se, então, super-humano. Né? Então, ele se liberta dos 5 elementos que nos aprisionam no mundo, especificamente os 4 inferiores, né? E alcançamos, então, a consciência de um 6º elemento, de um 7º elemento, ou seja, nós, através da nossa evolução, nós fazemos o desenvolvimento pleno do nosso setenário, né? Do nosso setenário, que abrange desde o mundo físico denso até Atman, que é o nosso Cristo interno. O Senhor Brahma, que é o Pai Celestial, o primeiro trono, criou tudo isto só com a mente, por meio da meditação ou dhyana. Os elementos primordiais e inteligentes se convertem nos criados das mônadas destinadas a ser humanas neste ciclo, conforme Helena Petrovna Blavatsky. Isso é a afirmação de Helena Petrovna Blavatsky no seu livro, no seu segundo livro, que trata justamente do simbolismo arcaico universal, o volume 2 da Doutrina Secreta. Né? Esotericamente, a mônada divina, puramente adibúdica, se manifesta como Budi universal ou Mahati, a raiz espiritual onisciente e onipotente da inteligência divina, o anima mundi mais elevado do Logos. Esta é a projeção arquetipal. Fundamentalmente, uma projeção arquetipal. Este desce, né? Ser, essa consciência, né? Desce como uma chama, difundindo-se no ciclo de existência e se converte em vida universal no plano do mundo. Deste plano de vida consciente, brotam 7 línguas de fogo, os filhos da luz ou das estrelas. Então está esse processo que existe universal, né? A descida da consciência, né? Do mundo arrúpico para o mundo lúpico, isso com a obliteração, com a diminuição a níveis materiais da consciência divina, mas o caminho de retorno está definido pelo Eterno. Né? Devemos retornar justamente à casa do Pai. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Acontecerá mais cedo, mais tarde, para toda a consciência. A estrela sobre a qual nasce uma entidade humana, diz a doutrina oculta, permanece para sempre sua estrela através de todo o ciclo de suas encarnações, no Manvantara. Então, aí a gente pode ver que até a ciência iniciática das idades nos faz essa relação entre nós e as estrelas. Não é verdade? As estrelas são astros mortos? Não são apenas coisas físicas? Não. Veja bem, nós já vimos isso no momento anterior. Nada é morto no universo. Não existe nada morto no universo. Tudo é vida, tudo é consciência. Então, as estrelas são grupos muito grandes de consciências que lá existem, todas as estrelas, inclusive, incluindo o nosso Sol, né? E de lá provém justamente essas consciências para o mundo objetivo. E interessante que o nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, num dos seus ensinamentos, realmente esse ensinamento me deixou perplexo, né? Realmente, a mim pessoalmente, e a muitos que passam pela eubiose, levaram a grandes reflexões, quando o nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, diz o seguinte, olha o que ele fala. Quando um ser se ilumina na Terra, apaga-se uma estrela no céu. Ou seja, quando um ser se ilumina na Terra, apaga-se uma estrela no céu. Ou seja,
tudo aquilo que está refletido numa estrela, que é a parte arquetipal, então torna-se possível de se manifestar no plano humano mais denso. Então, somos estrelas manifestadas. Né? E uma coisa realmente merece uma especial meditação nossa a respeito dessa relação que existe entre nós e as estrelas, as galáxias e assim por diante. Né? Tudo está interrelacionado. Nada é morto, tudo é vivo, tudo. HPB diz, Helena Blavatsky diz, tudo tem consciência no universo. Tudo tem consciência. Só que essa consciência pode estar num estado expandido ou num estado de contração. Mas o processo todo evolutivo é expandir esse processo da consciência para tornar aquele ser que está inconsciente, que está com uma consciência diminuída, tornar-se um ser vigente em estado de consciência no mundo divino. Porém, esta não é a sua estrela astrológica, digamos o seguinte, pela astrologia. A estrela astrológica se relaciona com a personalidade, a primeira com a individualidade. Então, a astrologia, ela se relaciona, HPB, com a personalidade. Mas aquela primeira que ela diz, do qual nós somos oriundos, ela está relacionada com a individualidade. Somos estrelas, então, projetadas na Terra, exatamente. O anjo da estrela, ou guia, preside cada novo renascimento da mônada, que é parte de sua própria essência, ainda que o seu veículo, o homem, possa permanecer para sempre ignorando esse fato. Os adeptos têm, cada um em sua alma, uma alma gêmea ou alma pai. Agora, nós podemos, até agora, de passagem, eu estou me lembrando, nós podemos citar Plutarco, né, que foi um grande pensador da antiguidade, né? Ele fez essa relação entre o planeta Terra e o Sol. Veja bem que coisa interessante. Então, ele diz que as consciências têm uma ligação direta com o Sol. As consciências descem do Sol e depois voltam para o Sol. Né? Aliás, nós podemos logo fazer um paralelo com a escada de Jacó, não é verdade? Jacó viu a escada. Ele viu uma escada na sua frente, muitos degraus, e nessa escada os anjos subiam e desciam. Né? Foi a visão de Jacó, a escada de Jacó, que tem uma relação muito grande nessa visão que a HPB nos dá a respeito da nossa relação com as estrelas. Né? É verdade que só a reconhecem na última e suprema iniciação, quando colocados ante a brilhante imagem. Ou seja, eles só reconhecem, a consciência só reconhece essa sua essência divina na sua última e suprema iniciação. Assim diz a HPB, Helena Petrovna Blavatsky. Atman é não espírito em seu estado final parabrâmico. Ishvara, o Logos, é espírito ou uma unidade composta de espíritos viventes manifestados, a fonte ou sementeira de todas as mônadas terrestres, mas é o reflexo divino que emana do Logos e volta ao mesmo, quando cada uma chega ao ponto culminante do seu tempo. Então, viemos de Brahma e voltaremos para Brahma. Então, aí está. Isso é muito importante, essa questão. Né? Inclusive, dentro do conhecimento iniciático, dentro do conhecimento da Sociedade Brasileira de Biologia, nós sabemos que tudo vem de cima, numa projeção. Né? Então, inclusive Maitreya. Né? Maitreya é uma projeção do Pai Celestial, Brahma. É isso? Maitreya é uma projeção do Pai Celestial, Brahma. E tem uma grande relação com o Brasil. Né? O professor nos diz que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Veja bem, a gente chama Avatara Maitreya. Por quê? Porque Maitreya não pode se manifestar diretamente na Terra, porque é uma consciência do primeiro trono. Então é impossível que Maitreya seja manifestação do primeiro trono, a gente se encarne no corpo físico. É impossível. Não há possibilidade de Maitreya, proveniente de uma emanação do primeiro Logos, se manifestar num corpo humano. Isso é absolutamente impossível. Impossível. Mas a possibilidade que existe é o seguinte: Maitreya utiliza o processo de avatarização. Então, ele vai descendo. Maitreya e outros seres de hierarquia vão projetando a sua consciência através dos seres iluminados, dos seres superiores,
todos os seres de todas as hostes divinas, até chegar no plano mais denso, que é o plano físico, nosso plano físico. Né? É por isso que nós todos, né, dizemos o seguinte: quando é que nós conheceremos Maitreya? Maitreya vai se manifestar diretamente para nós? Isso é uma grande pergunta que a gente faz. Né? O professor nos diz que 2005 foi o início da era de Maitreya na face da Terra. O ano 2005, o início da era de Maitreya na face da Terra, e que vai culminar com um grande desenvolvimento da raça ariana no ano 3005, justamente 1000 anos depois. Então, a gente pergunta o seguinte: como é que a gente vai conseguir ver Maitreya? É isso? Maitreya vai se manifestar fisicamente? Não. Ele se manifesta através dos seus veículos. Vai manifestando progressivamente, através de veículos, mais veículos, até chegar na esfera mais densa. E nós, especificamente, teremos que, para conhecer Maitreya, teremos que nos tornarmos veículos de Maitreya. Esse é o grande segredo nosso. Né? Como é que nós conheceremos Maitreya? Não é isso? Quando nós nos tornarmos com veículos adequados para a manifestação de Maitreya. Ou seja, quando nós tivermos consciência suficiente para sermos avatarizados por essa consciência superior de Maitreya. Veja como é difícil esse entendimento da questão do Maitreya. Mas a gente vê o seguinte: veja bem, é difícil inicialmente, mas quando a gente enxerga o universo através da tônica de como as coisas funcionam, fica mais fácil. Então, as coisas funcionam dessa maneira. A divindade vai se manifestando através de veículos em direção dos planos mais densos, né? E no plano mais denso, a divindade que se manifesta através do que nós chamamos de planetários. Planetários. Né? Mas nosso destino é nos tornarmos veículos cada vez mais adequados para a manifestação dessas consciências superiores, inclusive de Maitreya. Né? Maitreya, né? Muito bem? Então, Atman, muito bem aqui. Atman é não espírito em seu estado final parabrâmico. Ishvara, Logos, é espírito ou uma unidade composta de espíritos viventes manifestados, a fonte ou cemitério de todas as mônadas terrestres. Então, há 7 grupos principais de Anchorãs, olha só, que podem encontrar-se e reconhecer-se em todas as religiões, pois são os 7 raios. Há só 7 planetas relacionados com a nossa Terra. Há 12 casas. Então, é por isso que a HPB nos diz, né, que o nosso sistema solar é o universo ao qual a doutrina secreta e outras publicações dela se referem. Né? O nosso sistema solar, que eminentemente obedece um processo centenário de evolução. A mônada, pois, considerado como una, está acima do 7º princípio do cosmos e do homem, e como a tríade é a progênie direta, radiante da mencionada unidade. A mônada, justamente, é proveniente dessa irradiação dessa unidade. Onde está essa unidade? No mundo manifestado está no Sol central. Justamente a mônada provém do Sol central. O Sol central é justamente o manifestado. É o manifestado. Né? Então, é de lá que de lá nós viemos, descemos do Sol central, fomos para o primeiro Logos, que é Brahma, e de lá a mônada não desce, apenas emite projeções em direção do plano objetivo denso. As tríades nascidas sob o mesmo raio são, em todas as suas vidas e renascimentos, posteriores, almas gêmeas nesta terra. Eu e meu Pai somos um, dizia Jesus. Olha só o importante. Tudo isso que nós falamos, veja bem, se reflete nessa afirmação que parece simples, tem uma simplicidade muito grande, mas encerra um conhecimento universal de enorme amplitude. Jesus falou: eu e meu Pai somos um. Dizia Jesus: glorificai vosso Pai que está nos céus. Jesus falava. A identidade entre a mônada angélica e a mônada humana se revela nas seguintes sentenças: meu Pai é maior que eu.
Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Aí está, pronto. Nós somos o templo de Deus. Na verdade, nós somos o templo de Deus. Na verdade, nós somos a taça do grau. Nós somos verdadeiramente a taça do Santo Graal, porque é nessa taça que se derrama a consciência divina para que se realize o quê? A obra do eterno na face da terra. É claro que esses assuntos, como nós estamos vendo, são muito difíceis de serem entendidos, né? Que abarca conhecimento, abarca questões de consciência muito superiores, muito longínquos do nosso estado de consciência humano, né? Mas o importante nesse projeto, nós chamamos de projeto de iniciação, aquele que está no caminho de iniciação, é procurar entender a coisa de maneira sintética, ou seja, ver como as coisas funcionam. Aí as coisas vão se tornando mais fáceis de serem entendidas, ou seja, mais fáceis de serem entendidas. Como as coisas funcionam. Aí, então, abre-se um caminho extraordinário para que nós possamos entender, em essência, aquilo que ocorre no universo como um todo, né? Basicamente, então, como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Nós somos o Pai também, eu e o nosso Pai somos um. E estamos no processo evolutivo da nossa consciência, no alargamento da nossa consciência através do autoconhecimento, nós estamos nos tornando um com o Pai cada vez mais, de maneira mais profunda. Não é verdade? Então, esse é o conhecimento extraordinário dado pela ciência iniciada das idades e que nós temos que ir desenvolvendo através do nosso processo evolutivo. Então, eu passo a palavra agora ao nosso irmão Carlos, para as suas considerações, e nós vamos, então, continuando com o nosso assunto. Né? Nossa, professor, muita informação e à medida que o senhor foi colocando tudo isso para nós, foi me passando, assim, um filme na cabeça. Bom, Helena Blavatsky surge no século XIX, né, professor? Com todo esse conhecimento. Eu acho que ela traz todo esse conhecimento porque ela já antevisa, né, a chegada de uma pessoa, de um mestre, né, JHS, que além de fazer um trabalho de redenção sobre tudo isso da humanidade, a gente percebe também, professor, que hoje as crianças estão nascendo geneticamente melhor. A gente vai precisar melhorar geneticamente para poder absorver todo esse conhecimento, não é isso, professor? Claro. Veja, Blavatsky ela fez um trabalho extraordinário. O nosso mestre, o professor Richard de Souza, nos explica, todos aqueles que vierem para a eubiose vão entrar nesse conhecimento, né? Profundo. Né? O nosso mestre nos fala que a missão de Jesus do Cristo não teve a conclusão que devia ter. Não por falha de Jesus, mas por falha da mente humana, do processo humano. Todo aquele processo que estava lá justamente sendo desenvolvido no tempo de Jesus Cristo foi transferido para o Tibete. Nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos conta isso. O Tibete sofreu uma queda. Uma queda. Como sempre acontece no processo evolutivo humano. E do Tibete, esse conhecimento veio para o Brasil, porque é o pátria da Avatar Maitreya. Mas é claro que a gente vai estudando esse processo de evolutivo, não é isso? Quando o nosso irmão Carlos falou de Blavatsky, né? Blavatsky ela serviu de veículo para esse conhecimento todo através dos grandes mestres, né? Porque era necessário, era o momento de trazer para a humanidade esses conhecimentos que estavam lá arquivados, registrados na antiga Índia, no Egito, etc. Né? Então, no século XIX, com Blavatsky esse conhecimento se expandiu, né? Se expandiu por uma forma determinada pela própria divindade, né? Porque era necessário que esse processo se desse de divulgação desses conhecimentos. Né? Então, é claro que são conhecimentos de extrema sutileza, né? Muito difíceis de serem entendidos pela nossa consciência, mas é um ponto inicial para essa caminhada. Né? E o professor Henrique de Souza continua esse trabalho. Aliás, na própria doutrina secreta, no primeiro volume, HPB deixou escrito que no século XX viria um ser realizar a continuação desse trabalho. Isso está na doutrina secreta.
volume 1, Cosmogênese. Ela não cita o nome do nosso mestre, mas ela cita que viriam ser com condições adequadas para dar continuidade a esse trabalho. E o nosso mestre veio, dando continuidade e justamente abrindo os caminhos para esse processo da Era de Maitreya, né? A partir de 2005, a Era de Maitreya, né? Para que nós sejamos todos veículos de Maitreya. Maitreya através do processo de avatarização, através da expansão da nossa consciência. De ver que tudo se encaixa dentro desse raciocínio iniciático, né? Tudo se encaixa. Agora, é claro que isso aí está relacionado, o entendimento progressivo de todas essas questões estão justamente baseados em fundamentos que determinam a existência desse projeto de iniciação em nós. É o nosso projeto de iniciação, do autoconhecimento. Então, isso é muito importante. O nosso irmão Carlos falou de Blavatsky. Então, essa, em resumo, é a função de Blavatsky nesse momento. Aliás, Blavatsky, ela mesma afirmou que isso tudo que ela deixou nos livros não era dela. Isso, olha importante. Ela falou, tudo isso que ela deixou nos livros, ela disse que a fonte não era ela. Ela era apenas veículo para consciências superiores, dos grandes mestres. E ela, de maneira muito humilde, eu já falei isso, vou repetir. Eu sempre repito isso para ver a humildade de um mestre, de uma mestra, né? Ela falou que todo esse conhecimento, ela dá de maneira assim alegórica, né? Ela fala que todo esse conhecimento é como um buquê de flores. O trabalho dela foi reunir essas flores e dar com uma fita, ela dá um laço e forma um buquê de flores. Foi essa a função dela, de acordo com a definição que ela dá do trabalho dela. Não é ela que ensina. Ela traz veículo de conhecimento dos grandes mestres e seguindo essa linha da evolução humana que nós já falamos, né? Do Oriente, depois para Jesus o Cristo, depois para o Tibete, do Tibete para o Brasil. Aí está uma caminhada extraordinária que a humanidade terá que entender isso para realizar esse trabalho supremo da realização progressiva do desenvolvimento da raça ariana até atingir um ponto específico da sua evolução, justamente no ano 3005, que é justamente o motivo pelo qual existe o canal Conexão 3005, o nome, né? O nome de canal Conexão 3005 provém dessa ideia do ano 3005. E nesse ano 2005, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que a Agartha virá para a face da Terra. Ou seja, os deuses, os seres divinos, virão conviver novamente mais proximamente com os seres humanos, como existia na Atlântida, né? Então, vai ser uma reversão desse processo, né, em direção à divindade. A subida da consciência humana em direção da divindade. Muito bom, professor. E você, Gilberto, você quer fazer alguma colocação? Vamos lá. Bom, deixa eu dar alguns recados aqui. Primeiro, o pessoal que está assistindo, né? A gente pede aí que você curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, é importante, porque para a plataforma ele considera relevante esse conteúdo quando ele é compartilhado, né? Quando existe uma interação. Então, para nós, nos ajuda bastante quando você curte, envia para um colega que gosta desse assunto. Então, se achar alguém que goste, né, desse conteúdo, indica para a pessoa, para nós é muito bom. E para você que está assistindo gravado depois, ou até mesmo durante aqui a live ao vivo, você pode deixar o seu comentário no vídeo também, que em havendo uma pergunta, né, caso ela não seja respondida ou você escute, assista posteriormente, o professor irá responder sempre no programa posterior. Certo? Então, você tem a oportunidade de ter uma pergunta respondida pelo professor ou aqui ao vivo ou no próximo programa. O meu comentário, professor, é na seguinte questão. Em relação à abrangência dessas informações, a quantidade, né, a profundidade, vamos dizer, dessas informações, embora aqui a abordagem é interessante porque
a gente sempre informa, sempre fala que aqui a gente faz uma abordagem teórica, superficial, básica, de fato é. E mesmo assim ela já tem uma, uma, uma abrangência incrível, né? E o nosso cérebro, a nossa cabeça, né, a nossa consciência, ele ainda está muito quadrado, né? Ele está muito assim, despreparado, não sei se seria esse o termo mais apropriado, para esse entendimento. Por isso que quando a gente fala de iniciação, e existem essas etapas, né, dentro do processo de estudo, da iniciação, dentro das escolas aí de ocultismo, é justamente para que a gente vá preparando passo a passo, com cuidado, para ir encaixando essas informações, porque realmente não tem condição, a nossa cabeça ela não tem esse preparo prévio para caber tanta coisa, né? É isso. O nosso irmão Gilberto falou interessante, né? Que a nossa mente é quadrada, né? Mas é verdade, é verdade. Esse termo não está errado, está correto. É quadrado por quê? Porque está dentro do quaternário inferior. O quaternário inferior o quê? O físico denso, o vital, o emocional, o astral e o mental inferior, concreto, né? Então nós vivemos, a nossa personalidade vive nesse quadrado, né? Nesse quadrado, né? Então, realmente, somos quadrados, de maneira bem popular, falar, né? Porque estamos justamente enquadrados dentro dessa quadratura da personalidade. Agora, a questão toda é justamente transcender esse quadrado, né? Que é a parte inferior da nossa, que é a nossa personalidade, e atingir o desenvolvimento da tríade superior. Né? Aí tem o mental superior, Buda e Atman, que é o Cristo interno. Então, esse é o processo evolutivo da humanidade. Esse é o processo evolutivo da humanidade. Veio da Lemúria, da Atlântida e agora na raça ariana. Né? E cada vez mais isso vai se refletindo no nosso entendimento. O nosso irmão Carlos falou de crianças que nascem com uma capacidade de entendimento superior, né? Isso fala-se muito, né? Os azuis, né? E assim por diante, né? Na verdade, veja bem, nós dizemos que tudo que acontece no mundo físico provém de arquétipos, né? A evolução genética, a evolução dos genes é proveniente de um fator físico denso? Não é simplesmente, né? Com todo respeito a Charles Darwin, mas eu pessoalmente acredito, isso é o meu entendimento pessoal, uma opinião minha, né? Que Charles Darwin deverá retornar à Terra, uma encarnação posterior, é um gênio, né? E vai continuar o seu trabalho, dessa vez ampliando esse conhecimento do conhecimento genético para novas dimensões de entendimento. Né? Então, basicamente, a genética ela não provém de um processo físico, do desenvolvimento físico. Não. A genética provém de descida de arquétipos para a face da Terra. O DNA nosso não é uma criação física do mundo orgânico, o DNA, né? Não, o DNA é uma projeção arquetipal. É isso. Provém de cima, né? E o DNA vai se transformando, ele vai se tornando cada vez mais complexo. A HPB já falava nisso, né? A HPB falava de outra maneira. Quem entrar no conhecimento da HPB, ela fala nas espiras. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí é um detalhe, nas espiras, né? A espira vai se tornando cada vez mais complexa, né? Dentro da consciência humana, né? Ou seja, o DNA, né? O DNA vai progredindo e novas formas de DNA vão acontecendo, vão se ampliando, né? Significativamente decorrente deste aspecto de entendimento, que tudo que acontece no plano humano, incluindo o DNA, a genética, é proveniente da projeção arquetipal. E como é que esse arquétipo desce? Esse arquétipo desce através da vinda de seres para os seres humanos. Foi a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer foi isso, né? Citado na Bíblia, no Velho Testamento, como a queda dos anjos. Né? Agora, o que significou a queda dos anjos? Foi justamente a queda de seres de hierarquia, a descida de seres de hierarquia, Lúcifer e as suas hostes, né? Trazendo para a espécie, para o ser que aqui vivia, na Lemúria,
que vivia uma existência de animal dentro da limitação de um animal, trouxe a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. Então, nada é dado, é projeção. Tudo é projeção da divindade em direção do mundo objetivo. Agora, a questão nossa é justamente recebermos. Isso é importante. Nós como ser humano, recebemos essa tríade, mas no estado potencial. Isso que é entendimento. Ela não vem pronta, ela vem no estado potencial. E nós temos que desenvolver essa potencialidade do conhecimento superior, a tríade superior. Isso é o processo de iniciação. Quando o indivíduo consegue desenvolver essa potencialidade e tornar essa potencialidade da tríade uma realidade, ele torna-se um adepto, um iluminado, como o Siddhartha Gautama fez. Né? Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante, essa visão. Uma outra questão aqui, tem um irmão que falou, ele deixou um comentário, eu só quero fazer uma reflexão, ele merece uma reflexão. Né? Ele comentou que a HPB foi mais explicativa do que Jesus. Né? Ela explicou melhor. Agora, eu não sei aqui, o nosso irmão disse que deixa eu ver se eu... Está aí, professor, é o Guilherme que fez a pergunta. A HPB foi mais esclarecedora que o Joshua. Muito bem, agora vamos, então, vamos enfocar esse ponto. Veja. Os mestres, eles provêm de uma mesma fonte. Então, não existe esta paridade, esse confronto entre mestres. Todos vêm com a mesma função, vêm de uma mesma fonte. Mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele cita um fato muito importante que faz parte desse processo de entendimento do projeto de iniciação. Isso. Tudo obedece a um processo cíclico e obedece uma tônica. Isso é importante. Veja bem. Então, veja bem. Quem escreveu o Velho Testamento, né, Moisés, ele escreveu dentro de uma tônica adequada para o ciclo que ele vivia. Não podia ser diferente. Depois veio Jesus Cristo e explicou as coisas numa tônica mais avançada, adequada aos princípios, ao entendimento do ser humano naquela época. A HPB ela veio e foi veículo de uma outra tônica, justamente para o século XIX, abrindo o portal do conhecimento para o século XX. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, traz uma nova tônica, a tônica do século XX, século XXI, direcionando para o ano 3005 e daí para frente, né? 3005 e mais para frente ainda, em direção do caminho evolutivo infinito. Né? Vejam, vamos refletir. Agora, vamos refletir sobre Jesus Cristo. Né? Ele tinha uma linguagem. Ele tinha uma linguagem específica, necessária, que ele tinha que falar. Ele falava de acordo com o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Ele seguia exatamente o Antigo Testamento. Agora, a gente pergunta, é porque ele só sabia o Antigo Testamento? Claro que não. Ele falava na tônica da Bíblia. Na tônica da Bíblia. Jesus o Cristo, veja bem, Jesus, Yoshua Ben Pandira, ele podia, na época, ter falado de chakras, de yogas, ele podia ter falado isso. Ele sabia tudo isso. Na verdade, ele podia falar yoga, chakra, mas ele não falou nada disso, conhecimento da Índia, porque estava fora da tônica do Antigo Testamento. Se ele falou, veja bem que interessante, ele falando na tônica do Antigo Testamento já não foi compreendido, imagine se ele falasse numa outra tônica mais adiantada. Então ele falou justamente de acordo com aquilo que era necessário para a época. Não é verdade? Então, essa é a explicação. A linguagem, por vezes, é diferente. A linguagem é diferente por quê? Porque é necessário uma linguagem, cada época necessita de uma linguagem específica. Tanto que, eu vou dizer uma coisa, que a HPB deixou nos seus escritos. Né? A HPB deixou. Helena Petrov Blavatsky, ela deixou. Eu não estou falando que ela deixou escrito, através dos mestres. Né? Ela disse assim, que o Deus do Antigo Testamento é uma verdadeira impossibilidade lógica. O Deus do Antigo Testamento é uma impossibilidade lógica.
Veja bem, porque era um Deus vingativo, um Deus que se vingava, um Deus que punia, um Deus que impunha o terror, o medo, né? As pessoas tinham medo de Deus. E Deus não é isso. Jesus, então, Jesus, Yoshua Ben Bandira, refletindo a consciência do Cristo cósmico, ele vem dar a imagem de um outro Deus, um Deus da bondade, do amor, do perdão. Veja bem, isso não foi entendido na época. Não, isso não foi entendido. O amor, né? Perdoa, perdoa. Perguntaram para ele, mestre, devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Ele disse, não, 70 vezes 7. Ou seja, de maneira metafórica, ele dizia assim, vocês devem perdoar sempre. É básico no ensinamento da divindade, do Deus eterno, do eterno, o perdão deve ser permanente. Devemos perdoar permanentemente e amar permanentemente a todos, né? Jesus dizia assim, ame os seus inimigos. Era uma coisa impensável para isso, né? Ame os seus inimigos. Se alguém te pedir uma coisa, dê o dobro para ele. Se alguém te obrigar a dar um certo caminho, anda o dobro com ele, na verdade. Ame os seus inimigos, na verdade. É uma coisa impressionante. É uma coisa revolucionária para a época. Jesus foi revolucionário. E tão revolucionário que não foi aceito, na verdade. Agora, revolucionário para a época e atualmente continua revolucionário porque a maioria da humanidade não aceita. A humanidade não segue. Mesmo depois de 2000 anos, a humanidade não segue esses princípios. Nem de Jesus, nem de Siddhartha Gautama, nem de outros seres. Né? Somente uma pequena parcela consegue entender isso. Então, isso eu quero dizer, deixar bem claro, a tônica do ciclo. Todo ciclo tem uma tônica. E a divindade envia os seres de hierarquia através do processo avatárico, através do processo de encarnação de planetários com consciência mais reduzidas no mundo humano, para dar justamente esse avanço de entendimento progressivo, mas sempre obedecendo a tônica do ciclo. Porque não adianta falar algo que está fora da tônica do ciclo. Né? O nosso mestre também tinha muita coisa, isso eu tenho absoluta certeza, tem muita coisa que ele poderia deixar nos seus escritos, mas não deixou, porque não era o momento adequado. Não era o momento adequado. Os mestres falam isso, né? Jesus falou isso. Jesus disse o seguinte, olha, não atireis pérolas aos porcos. O que dizia? Não adianta ensinar coisas e que se aquele que está ouvindo não tem a capacidade mínima de entendimento daquilo. Não tem, então é jogar pérola aos porcos. Jesus, de maneira bastante simbólica, ele usava a maneira simbólica para ser entendido, porque os porcos vão pegar as pérolas e jogar na lama, na verdade, jogar na lama. Então a divindade tem esse cuidado, da lei é justa e perfeita. A divindade envia seus emissários, envia suas projeções arquetipais, justamente no momento certo, na época certa. Então existe uma linguagem específica para cada momento evolutivo da humanidade. Isso que eu queria dizer, isso tudo baseado nos princípios básicos do caminho da iniciação. Uma outra pergunta que foi feita para a nossa irmã Alice, a respeito desse assunto que nós estamos verificando, abordando, faz parte do segundo volume da doutrina secreta. Né? Tudo isso pode ser constatado no segundo volume da doutrina secreta. É isso? Pode ver lá, o segundo volume trata desses assuntos todos. Segundo volume da doutrina secreta de HPP. Muito bem, professor. O Guilherme Guazelli também coloca, o senhor Maitreya manifestará após 1/3 de nós termos consciência? Veja bem, a humanidade ela é dividido, nós podemos, teoricamente, dividir a humanidade em 3 partes. Né? Em 3 partes. 2/3 da humanidade não tem condição de entender tudo isso, não tem condição. Eu que falo, não, isso faz parte da ciência iniciada das idades. Né? 1/3 da humanidade tem a possibilidade de entender. Veja, estou dizendo a possibilidade. É claro que a humanidade, existe um número restrito de seres que têm o que nós chamamos de elite espiritual. Estão preparados para justamente ser veículos da consciência divina, mas são raríssimos seres. São raríssimos seres. Então, nós seres humanos, nos incluímos, podemos nos incluir dentro
dessa elite espiritual, mas dentro desses 2/3 que estão para baixo. Né? Agora, então, realmente, Maitreya se manifestará através de veículos humanos, é isso? Em um momento adequado, né? Mas esse processo de manifestação de Maitreya já começou, conforme nosso mestre disse, no ano 2005. Então, essas projeções de Maitreya através desses seres de hierarquia estão vindo em direção da Terra, não é isso? E é necessário que nós formemos veículos cada vez mais adequados para que essa consciência de Maitreya se manifeste. Por isso que chama-se Avatara Maitreya. Esse é o sentido. Então, Maitreya é um processo avatárico. Maitreya não pode se manifestar num corpo físico desse. É uma consciência de primeiro trono. É impossível se manifestar num corpo físico. É impossível. É impossível. Mas a Maitreya projeta de si, através de processo avatárico, através de consciências mais inferiores, e vai projetando, até atingir a nossa consciência humana. E a nossa consciência humana tem que se adequar a esse processo, tornando-se veículos cada vez mais adequados para a consciências superiores, incluindo a de Maitreya, chamada Maitreya Buda. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: será prudente revelar o encontro? O silêncio é ouro, mas romanceada. A palavra pode revelar através do personagem. Bom, veja bem, o nosso irmão Júlio fala, né? É possível revelar o encontro? O silêncio é ouro. É isso, claro. É claro que por isso que existe a palavra simbólica, né? Existe o ensinamento simbólico. O nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, ele diz que no início, o processo da iniciação, ele segue um caminho simbólico. Depois, no final, ele torna-se real. O conhecimento torna-se real. Ou seja, o que significa isso? Nós não podemos entender diretamente tudo. Nossa mente é muito pequena para entender isso. Aliás, seguindo Sócrates, vamos lá, voltar lá no nosso irmão Sócrates, né? Ele deu um ensinamento de ouro para nós. Né? Ele falou assim: tudo que sei é que nada sei. E olha, Sócrates era uma projeção antecessor de Jesus o Cristo. Era uma projeção crística. Sócrates era uma consciência crística. Eu vou repetir. Sócrates era uma consciência crística e afirmou: tudo que sei é que nada sei, numa humildade extraordinária, dizendo o seguinte, que tudo que eu posso saber está no Pai. Como Jesus também falava, né? Eu não faço por mim mesmo, quem faz é o Pai por meu intermédio. Mas ele fala: eu e meu Pai somos um. Na verdade, nós agimos em conjunto, mas ele subordinado justamente às determinações do Pai, da lei cósmica justa e perfeita. Então, é por isso que Jesus o Cristo e outros tantos mestres usam a palavra simbólica. E, através do simbolismo, nós podemos começar a entender muitas coisas que nós não entendemos. Aliás, devemos dizer que tudo é simbólico. Né? A doutrina secreta também tem muito simbolismo. Né? O próprio simbolismo dos tronos. Né? O primeiro trono é um círculo com um ponto no meio. Né? O segundo trono é um círculo com um diâmetro. O terceiro trono é um círculo com uma cruz no meio. São símbolos. Né? A gente fala assim, simbolicamente, o primeiro trono está em cima, o segundo trono está no meio, o terceiro trono está embaixo. Não é assim. Está tudo incluído no mesmo ambiente. Estamos todos mergulhados no mesmo ambiente. Nós estamos mergulhados no primeiro trono, no segundo trono, no terceiro trono. Está tudo no mesmo ambiente. Só que, simbolicamente, para que as pessoas entendam, então, na doutrina secreta, os mestres ensinam de maneira alegórica, né? Dando níveis. Na verdade, não existe em cima nem embaixo no universo. Não existe nem em cima, nem embaixo, nem fora, nem dentro, na verdade. Não. Aliás, o Pitágoras já dizia isso, né? Quando ele falava sobre o círculo é símbolo, é o Sol central, né? A maior consciência que existe no nosso planeta, no nosso sistema solar, o Sol central. Como é que Pitágoras, na antiga pensamento do Egito, né? Como é que ele definiu o círculo? Ele dizia o seguinte: o círculo é o seguinte,
O ponto central está em todos os lugares. E a circunferência está em lugar algum. Isso é o princípio pitagórico. O ponto central do círculo está em todos os lugares. E a circunferência externa, que a gente vê externamente, está em lugar algum. Veja bem, é fácil entender isso? Não é fácil entender essa definição do círculo dada por Pitágoras na antiguidade, né? Então, isso é muito importante. Agora, é claro que os mestres nos dão esses ensinamentos através de imagens, parábolas, porque facilita o entendimento. A gente entende inicialmente através de símbolos, de imagens, né? Para depois, quando o indivíduo se ilumina, torna-se um adepto, e daí para frente abre-se o caminho para situações superiores de entendimento, então o conhecimento deixa de ser simbólico e passa a ser real. Ou seja, o conhecimento já não está mais diante dos seus olhos. Vamos dizer o seguinte: para um adepto, o conhecimento não está diante dos seus olhos, está dentro dele. Esse é autoconhecimento. Essa é a diferença entre aquele que estuda e aquele que se ilumina. Estudar, obter informações é uma coisa. A informação vem de fora para dentro. Agora, o conhecimento, a sabedoria, vem de dentro para fora. Vem de dentro do indivíduo, o autoconhecimento. Então, isso aí, justamente, agora os mestres utilizam esse processo da parábola, das imagens. Isso, a doutrina secreta está cheia de imagens, porque é necessário, não tem outro jeito, outro caminho de seguir. Né? A imagem facilita o nosso processo de entendimento, mas à medida que vamos evoluindo, essas imagens deixam de ser imagens para ser um conteúdo interno nosso, um conhecimento intrínseco dentro de nós. Isso chama-se, então, autoconhecimento, ou seja, iluminação. Muito bom, professor. Professor, a Jo, ela coloca o seguinte: Jesus, o Cristo, falou de duas maneiras, para o povo e para os discípulos já preparados para entenderem as revelações. Exatamente. Dentro existe esse conceito, sim, entre os estudiosos, né, que Jesus falava de maneira diferente para o povo e para os discípulos já preparados para as revelações. Então, isso é muito importante. Ele falava de maneira diferente, né? Tanto que Maria Madalena, ela era uma mestra, né? Uma mestra. Eu nunca fui prostituta, coisa nenhuma. Isso foi um papa que inventou isso aí, que ela era uma prostituta. Não tem menor condição. Era uma mestra gnóstica, Maria Madalena. E era muito rica. Ela que financiava as viagens de Jesus e dos discípulos. Ela financiava. Isso está tudo nos evangelhos apócrifos. Já se sabe tudo isso. Ela financiava, era muito rica. E um ser de um conhecimento, uma mestra gnóstica. Não é isso? Agora, é claro que Jesus falava de uma maneira para os discípulos e de outra maneira para o povo em si. Né? Agora, tanto que Jesus, houve uma determinada circunstância que Jesus falou para os discípulos: não ensine essas coisas que eu digo para os gentios. Gentios, o que são gentios? Os ateus, aqueles que não acreditavam em Deus. Então, eles não percam tempo nisso, ensinando coisas para os gentios. Ensinem o que eu falo, preguem para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Isso está no Evangelho. Ensinem, transmite esses conhecimentos para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Por quê? Porque aqueles da casa de Israel eram os remanescentes de Atlântida. Não é isso? Então, era um processo. Jesus estava ali para fazer a redenção desses seres e fazer o início de uma nova civilização, que nós chamamos hoje, de maneira bastante objetiva, dentro da biose, de sinarquia, um processo sinárquico. Né? Então, realmente existe esse conhecimento, que Jesus falava de uma maneira para o povo e outra maneira para os discípulos. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bem, foi muito importante essa observação. Muito, muito bom, professor. Deixa eu ver aqui. Acho que o Matraca coloca o seguinte: o senhor fala da volta do vigilante na Terra em 3005, sendo que foi esse problema resolvido na primeira página da Bíblia com o dilúvio.
E você diz que a volta disso é uma evolução com data e tudo? Bom, eu sigo, meu irmão Matraca, eu sigo o conhecimento iniciático das idades. Eu não é. Matraca, olha, o que eu falo não é invenção minha. Não é invenção minha. Eu posso tirar deduções, mas aquilo que eu. Eu sigo a doutrina secreta. E sigo o ensinamento do Henrique José de Souza. Não é isso? Então, não é o que eu falo. O que eu falo não tem importância nenhuma. O que o Walter fala não tem importância alguma. Tem importância para mim. Para mim tem importância, mas não tem uma importância didática, não é verdade? A importância didática do que eu falo é justamente eu me basear em assuntos dados pelos mestres, através de HPB, através de Jesus Cristo e assim por diante. Né? Então, isso aí é um problema. Essa questão de Bíblia, de Lu, etc., é um problema bastante interessante de ser abordado, né? Mas isso aí tem que ser entendido dentro de um processo de entendimento evolutivo dado pela HPB, e é um assunto muito vasto, né, que não caberia aqui dentro do nosso pouco tempo. Né? E, além disso, devo dizer também a todos que o nosso encontro é básico, né? Ele o nosso encontro não visa entrar em detalhes, em aprofundamento, porque a coisa é muito vasta, né? Aí teria que ter palestras específicas sobre esses assuntos, né? Seria palestras específicas. O nosso assunto é básico. O nosso objetivo aqui no nosso encontro é ver como as coisas funcionam e ir equacionando as coisas, entendendo as coisas de maneira clara, procurando entender as coisas de maneira clara, mas tudo baseado dentro do quê? Da ciência iniciática das idades. Ciência iniciática das idades. Isso é fundamental para qualquer ser que esteja se dedicando a esse estudo profundo, isso é muito importante. Muito bom, professor. Júlio Teixeira coloca o seguinte: mas quem encontrou a sua alma gêmea sente uma alegria tão grande que sente vontade de gritar ao mundo, mas não é prudente. Exatamente. Nós encontrar a alma gêmea. Agora, esse entendimento de alma gêmea realmente é algo muito profundo. Né? Eu tenho, na internet eu tenho, se alguém quiser, eu tenho uma palestra na internet, no YouTube, sobre a alma gêmea. Quem quiser procurar lá, só procurar Walter Teixeira de Andrade, a alma gêmea vai aparecer lá, justamente baseado nesses estudos dado pelo nosso médico, o professor Henrique de Souza, ensina fatos ventilados por Carl Gustav Jung, na verdade, dando um verdadeiro entendimento da alma gêmea. Né? Na verdade, nós falamos alma gêmea, mas, na verdade, nós todos temos essa polaridade em nós, né? Essa polaridade em nós, de que quem encontra a sua alma gêmea sente uma alegria muito grande. É verdade, isso é verdade. Encontrar a sua alma gêmea é encontrar a si mesmo dentro de si, né? Encontrar a si mesmo, né? Encontrar a si mesmo. Por exemplo, eu vou dizer o seguinte, olha, vamos agora raciocinar de maneira, veja, não é invenção minha, eu estou seguindo o caminho da iniciação. Vocês olham para mim e dizem assim, eu vou perguntar para vocês, eu sou homem, eu pareço um homem, né? Eu pareço um homem, eu tenho barba, né? Se eu deixar que eu posso usar para barba, bigode, estou ficando careca, só que só homem fica careca, tem a voz grossa, né? Eu posso ter a voz grossa. Então eu posso dizer assim, eu sou homem, sou homem. Não é verdade. Na verdade, eu não sou homem nem mulher. Eu estou vivendo a experiência masculina. Veja bem, olha só o conhecimento iniciático. O que o Walter está fazendo agora? Está vivendo a experiência masculina. Eu já vivi em outras vidas a experiência feminina. E com certeza viverei a experiência feminina e masculina no futuro. Então, na verdade, nós não somos homens e mulheres. Nós vivenciamos a experiência masculina ou experiência feminina de acordo com o karma. Então, o karma determina. Agora você vai ser homem, agora você vai ser mulher. Mas, na verdade, nós não temos nós temos a unidade dentro de nós. Na verdade, justamente a questão da unidade dentro de nós. O masculino e o feminino em nós, conforme divinos, como nós somos divinos, está dentro de nós, né? O masculino e o feminino. Mas vivenciamos as experiências masculina e feminina de acordo com a necessidade.
Isso é claro que a gente pode até relacionar com o segundo trono, né? Abaixo do segundo trono, tudo tem que se diferenciar entre masculino e feminino. Isso é absolutamente necessário. Jesus e Maria. Jesus e Maria. O que era Jesus e Maria? Era mãe e pai? Não, eram andrógenos. Era a mesma consciência. Olha só o que eu estou falando. Eu estou inventando isso, não. Isso faz parte da ciência iniciada das idades. Jesus e Maria não era mãe e filho. Eram andrógenos. Era a mesma consciência. A mesma consciência. Mas polarizados no masculino e no feminino. Isso é importante, né? Então, todo ser no além-a-caixa, a existência é andrógena. Mas quando desce do segundo turno para baixo, então, é necessária a polarização. A polarização. Agora, esse caminho da alma gêmea que a gente diz é justamente um encontro consigo mesmo. Encontro consigo mesmo. Né? Tanto que na palestra eu falo, né? A gente diz o seguinte: quando dois seres se encontram, um homem e uma mulher se amam, são duas metades da laranja. Não é assim que se fala? O pessoal fala assim. Isso eu falo na palestra. Então, o povo diz assim: são duas metades da laranja que se encontram. Não é assim. Não é assim. Alma gêmea, quando se encontra, são duas laranjas inteiras. É o encontro de duas laranjas inteiras. Mas a alma gêmea é o caminho para o androginismo. De alma gêmea, é por isso que o nosso irmão Júlio Terceira diz que quem encontra a sua alma gêmea sente uma alegria muito grande. É verdade, sim. O encontro da alma gêmea dá uma alegria muito grande, porque antecede, dá uma visão daquilo que ele tem dentro de si mesmo, da sua existência andrógena. Andrógena. Tanto, veja bem, se a gente, falando sobre Jesus e Maria, se nós pegarmos, tudo isso está nos livros aí publicamente, o chakra cardíaco, e nós temos 12 pétalas. E duas imagens, Boksattva e Lakshmi, um homem e uma mulher. Representa Jesus e Maria. Jesus e Maria. São 12 pétalas, não é isso? Jesus e Maria. Já no chakra cardíaco, a gente percebe Jesus e Maria cercado por 12 coisas, 12 discípulos. Nada acontece por acaso. O chakra cardíaco identifica exatamente isso. Jesus e Maria, Bodhisattva Lakshmi, cercado por 12 pétalas, 12 discípulos. Agora, quando o indivíduo se eleva a uma condição de adepto, o chakra cardíaco passa a ter 14 pétalas. 14 pétalas. Aliás, hoje, muitos astrólogos dizem, estão afirmando já, a gente pode pesquisar, né, que atualmente já não são mais 12 signos, são 14 signos. Eu não vou entrar em detalhes, aí os astrólogos que sabem falar sobre os assuntos, mas tem muitas notícias, né, que nós estamos caminhando para não ser somente 12 signos no nosso zodíaco, né, mas 14 signos. Justamente isso tem uma razão. O chakra cardíaco vai, no adepto, torna-se um chakra com 14 pétalas, incorporando justamente essa consciência de Bodhisattva e Lakshmi, que é o Cristo interno nosso, na sua visão andrógena. O assunto é muito importante, muito vasto e preciosíssimo. Muito bom, professor. Mas chegou a hora de eu dar uns recados. Deixa eu passar aqui a nossa próxima roda de conversa do canal Conexão 3005. Então, a nossa próxima roda de conversa é a continuação da de 4 de outubro. Então, neste dia 11 de outubro, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, tem a continuidade do tema Estrelas, Chave do Entendimento Universal 2, tá? Então, é com a nossa querida Elza Dalva, historiadora, pesquisadora, tá? E terá apoio das filhas dela, a Maida, a Samanta e a Maria Lúcia. Os moderadores serão Eduardo Nunes e Daniela Troncoso. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti, tá? O Espaço Shakti lá em São Lourenço. Então, quem estiver passando por São Lourenço, dê uma passadinha no Espaço Shakti, fica ali na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1, São Lourenço. Então, o telefone para contato está aí, o WhatsApp 35 99756 6874.
e também está aí embaixo o Instagram, @Shakti Nova Era. E eu queria também falar sobre o nosso café cultural. E esse ano ele traz como tema a televisão. Então ele fará uma homenagem à televisão. Aqui está o roteiro, tá? Café com televisão, teatro, e a apresentação será no Teatro Colégio Isaac Newton, fica ali na Zona Norte, perto do metrô Tucuruvi, na Avenida Abílio Sampaio, 622, Vila Gustavo, São Paulo. Portanto, é dia 23 de outubro de 2022, às 19 horas. O preço é R$ 40, café culturais, @outlook.com, ou pelo WhatsApp vocês podem fazer contato, 11 9960 38 794, direção da nossa querida Elza Almeida. E eu também queria falar sobre. A gente vai ter também uma oficina que é Constelações, dia 12 de novembro, sábado, das 9 às 13 horas. E o local será Espaço Solar, tá? Rua Maurício Clabin, 374, Vila Mariana, presencial. Então, aí, para mais informações, o telefone é 11 9 5090 9898. Mas eu vou passando informações para vocês. E eu também queria falar sobre a programação que começa dia 14 de outubro do 4º Congresso Internacional Online de Eubiose. É aberto a todos, tá? E a abertura dessa programação acontece no dia 14 de outubro, às 9h30, tá? Com o venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza, também com a nossa venerável Selene Jefferson de Souza, e começa no dia 14. Vamos dar continuidade aqui no dia 14. Eu também tenho 3 palestras, tá? Depois da abertura, a gente tem às 10 horas a palestra da Iramar, tá? Que fala sobre ciência e filosofia. Depois a gente tem a palestra às 14 horas que fala sobre fraternidade com o grego Eustáquio Pantounas. Também às 16 horas, os sinais de Aquários e o Brasil, com o nosso querido João Paulo Miranda. Aí, dando continuidade aqui no dia 15, né? Dia 15, às 10 horas, a gente tem o tema O Quinto Império ao Futuro, tá? Com José Serrão. Às 14 horas, representando a eubiose, a importância e a verdade sobre os pensamentos, tá? Com Marcelina, eu não estou conseguindo ver aqui, mas aí às 16 horas a gente tem Portugal, Bicentenário, tá? Ícones e Profecias, com o nosso querido Eduardo Nunes. Às 19 horas, Entendendo a Cabala, com o querido Felipe Rodrigues Bretas, tá? Aí depois a gente vai para o dia 16. 16 a gente tem a programação às 14 horas, Eubiose, Futuro no Presente, tá? E às 16 a gente tem Nascimento da Identidade Brasileira, tá? Com Fernando Capozana. E às 19 horas nós temos Lírios Perseverando Destinos, Lírios Perseverando Destino, com o nosso querido Elcio de Souza Lopes. E às 20 horas a gente tem um encerramento. No dia 16, às 20 horas, a gente tem um encerramento dessa programação toda. Então, é o Prestigio, é o 4º Congresso Internacional de Eubiose. Tá bom? Então, o recado está dado, era isso. Professor, se tiver mais algumas perguntas... Carlos, eu tenho mais uma. Eu queria colocar aqui uma pergunta da Alice. Os ensinamentos aqui oferecidos pela Eubiose. Pode pôr, por favor?
Posso sim. Esse aqui, professor. Os ensinamentos aqui oferecidos pela Eubiose são elevados e o oposto dos ensinamentos que recebemos nas famílias, nas escolas, nas instituições religiosas e na sociedade, o que nos diz, professor, sobre isso? Muito bem. Então, eu vou responder para a nossa irmã Alice, lendo um ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que consta do pequeno oráculo. A resposta está aqui. Não sou eu que estou respondendo. É uma resposta dada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, exatamente em resposta àquilo que a nossa irmã Alice está colocando. Então, veja bem o que o nosso professor nos ensinou. Reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes. Reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Dessa reconstrução sairá o homem educado, segundo o sistema integral teosófico, isto é, eubiótico, que visa os 3 corpos que o mesmo se compõe: o físico para as funções perfeitas do organismo, ou cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família; o psíquico para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior, ou divina; e, finalmente, o mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. Ensinamento do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. É a resposta que eu posso dar para a nossa irmã Alice, querida irmã Alice. Muito bom, professor. Resposta brilhante. É isso aí, Alice. Eu queria agradecer mais uma vez. Desculpa ter estourado o horário, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, tá? Foi muito importante ter vocês aqui no encontro com o professor Walter de Andrade. E eu queria desejar um bom final de sábado, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Você, Gilberto. Isso aí. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Finalizamos aí com essa brilhante leitura que o professor acabou de fazer. Eu acho que foi um belo fechamento. Então, fiquem bem, tenham aí um ótimo final de semana e não esqueçam de nos prestigiar na terça-feira, porque esse tema que está sendo desenvolvido é muito bom. Tivemos a primeira na terça passada, está aqui no canal, quem não assistiu pode ir lá. E a continuidade, ele é tão amplo que precisou de uma segunda parte, que terá agora na próxima terça-feira. Então é isso, certo? Bom fim de semana, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Seguir o canal. Professor, é com você, professor. Muito obrigado a todos. Foi uma felicidade muito grande estar com todos aqui. Estaremos aqui terça-feira e sábado, no nosso caminho em busca do autoconhecimento. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.